E aí galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre a tração e a força elástica. Vamos ver, por exemplo, que existe física no arco e flecha, ferramenta utilizada pelo arqueiro, personagem da Marvel. Vamos nessa, olha só. Então primeiro, vamos falar sobre a tração. Tração é um tipo de força. A tração é a força transmitida por meio de um fio, corda, cabo e etc. Então, sempre que eu tenho uma força sendo transmitida através de uma corda, fio ou cabo, essa força é chamada de tração, tá certo? Então, olha só aqui na imagem, presta bem atenção nas imagens. Temos aqui um atleta praticando um esporte e ele está segurando, né, um fio, uma corda. A força que ele está exercendo nessa corda está sendo transmitida por cada parte dessa corda até chegar na extremidade que está conectada a um outro corpo. Então, quando isso acontece, a força que está sendo aplicada chama-se tração, tá? A corda aqui na outra imagem, temos uma pessoa puxando a corda. Então, essa pessoa ela está exercendo uma força em uma das extremidades dessa corda. Essa força que está sendo exercida pela pessoa, ela está sendo transmitida por cada ponto da corda até chegar na outra extremidade. Então, novamente, temos atuando na corda uma força chamada tração, beleza? Outro exemplo, uma lâmpada pendurada, né? Uma lâmpada que está sendo sustentada por um tipo de cabo. Nessa situação, também temos a força, também temos a presença da tração. Tá? Como assim? Presta bem atenção aqui no detalhe. A lâmpada está pendurada. Temos uma força atuando aqui nessa lâmpada, que é a força-peso. Lembra, a força-peso, ela atua em todos os corpos que estão próximos da atmosfera terrestre. Então, dentro dos limites da atmosfera terrestre, a gente sempre vai ter a força-peso atuando. E ela sempre aponta graficamente para baixo, tá? Lembra que o mais correto é para o centro do nosso planeta, mas graficamente ela é representada, né? O vetor que representa a força-peso aponta para baixo. Então, temos uma força-peso atuando aqui na lâmpada, apontando para baixo, tá? Essa força-peso que está atuando na lâmpada está sendo transmitida até o teto através desse cabo que está sustentando a lâmpada, certo? Tem uma força-peso atuando na lâmpada, mas ela não cai. Ela não cai porque eu tenho um cabo que está preso ao teto, sustentando essa lâmpada. Ou seja, está ocorrendo aqui a transmissão da força-peso através desse cabo até chegar ao teto. Beleza? Então, já que eu tenho uma força sendo transmitida por um cabo, essa força é a tração. Ok? Galerinha, não existe uma fórmula específica para calcular a força de tração. Nesse caso, a força de tração, ela se assemelha à força normal, né, que também não tem uma fórmula específica, uma expressão matemática específica para calcular o valor da força normal. O que é que a gente faz? Lembra lá? O que é que a gente fazia quando precisava calcular a força normal? Geralmente a força normal ela vai ser igual à força-peso. É a mesma coisa que acontece aqui na tração. Para calcular a tração, a gente vai associar a força de tração a outros tipos de força, tá certo? No exemplo aqui da lâmpada, que está pendurada, né, sendo sustentada por um cabo, o que é que vai acontecer? A lâmpada não desce e ela nem sobe, ela está em equilíbrio. Então, o que é que está acontecendo? A força de tração que existe aqui no cabo vai ser igual à força-peso que está atuando na lâmpada, tá? Então, em algumas situações, a força de tração será igual à força-peso, ok? Outras situações vão existir aí outras forças que ela vai ser associada e a gente pode fazer o cálculo dela. Mas aí é tema para uma outra aula, beleza? Continuando, força elástica. Então, a gente viu a definição de força de tração, né? Lembrando que a força de tração é uma força que vai ser transmitida através de um cabo, corda, fio, tá? Então, sempre que existir um cabo, uma corda ou um fio transmitindo uma força, a gente chama essa força de tração. No caso da força elástica, a força elástica é a força exercida por materiais elásticos devido à sua deformação. Tá certo? De novo,
é a força exercida por materiais elásticos devido à sua deformação. Então, a força elástica, ela vai estar presente sempre que existir algum material elástico, certo? Então, sempre que existir algum material elástico, essa força elástica ela vai estar presente. E essa força ela existe, ela ocorre devido à deformação desse material elástico, tá? Então, quando a gente deforma um material elástico, esse material tem a capacidade de exercer uma força e o nome dessa força é força elástica. Exemplo, as molas, tá? Se eu pegar uma mola e apertar ela, eu comprimo a mola, eu deformo essa mola, fazendo, né, provocando essa deformação, a mola tem a capacidade, adquire a capacidade de exercer uma força. Por quê? Porque o material elástico, quando ele é deformado, ele tende a voltar ao seu tamanho original, à sua forma original. E quando ele volta, né, esse processo de voltar ao seu tamanho original, à sua forma original, ele exerce uma força, tá? Então, aqui no exemplo, a pessoa está segurando a mola e aí quando ela comprime essa mola, ela está deformando a mola, está deformando o material elástico. E aí, nessa situação, esse material elástico, que é a mola, tem a capacidade de exercer força. Um outro exemplo, o arco e flecha, né, que eu falei no início aqui da aula, o arco que o arqueiro, né, personagem da Marvel, utiliza. A gente tem física aí, tem física em toda parte desse arco, mas aqui vamos destacar a força elástica. Então, quando o arqueiro, o atleta, né, quando a pessoa que está utilizando o arco e flecha puxa a corda, né, esticando essa corda, ele está utilizando a força elástica, ele está deformando um material e quando ele solta esse material para voltar à sua posição inicial, exerce uma força no objeto, que nesse caso é a flecha, tá certo? Então, quando o arqueiro estica a corda da flecha, ele está deformando esse material que possui uma elasticidade e aí esse material ganha a capacidade de exercer uma força e essa força é chamada força elástica. Beleza? Outro exemplo, estilingue, tá? O garoto aqui está puxando, né, esticando a liga do estilingue. Essa liga, ela está deformada e quando ele solta, ela tende a voltar ao sua posição inicial, o seu comprimento inicial, então ela vai exercer uma força e essa força é a força elástica, tá? O bungee jump, outro esporte, né, que o pessoal utiliza, a pessoa pula de uma altura elevada, eu não faria isso nunca porque eu tenho medo de altura, mas as pessoas que têm coragem fazem isso, né? Então ela pula aqui e ela está presa por essa corda que possui uma elasticidade. Então quando ela chega ao final, essa corda puxa ela de volta, né? Então tem aqui uma força elástica atuando, tá certo? Então sempre que eu tiver materiais elásticos sendo deformados, esticados ou comprimidos, a gente vai ter a atuação de uma força e essa força é chamada força elástica, beleza? No futebol também temos, né? Nos esportes, futebol, basquete, vôlei, sempre tem no próprio ato da bola, do movimento da bola, dela bater em alguma coisa e voltar, ricochetear, a gente tem o efeito da força elástica. Porém, no nosso dia a dia, na prática desse esporte, é quase imperceptível esse efeito, porque a olho nu a gente não vai conseguir perceber essa deformação que a bola sofre, tá? Mas aqui a câmera consegue captar o momento exato da deformação dessa bola. Parece até que a bola está vazia, né? Que ela está murcha, mas ela não está. O que é que está acontecendo? Quando ela se choca contra o rosto do jogador, essa bola ela vai se deformar. E aí, devido à tendência que o material da bola tem de voltar ao seu tamanho, à sua forma original, essa bola vai exercer uma força que é a força elástica. E aí, dessa forma, ela muda a sua direção de movimento. Né? Ela vinha em uma direção, se chocou contra o rosto do jogador, vai ocorrer a deformação da bola, ela tende a voltar ao seu formato original devido à elasticidade, então ela vai exercer uma força elástica e ela acaba mudando a sua direção, né? Voltando aqui na trajetória. Beleza? Então são exemplos de aplicações da força elástica.
Como é que a gente calcula essa força elástica, tá? A força elástica, ela foi estudada por um físico, né, britânico, Robert Hooke, certo? E aí ele cria uma expressão matemática que fica conhecida como lei de Hooke. Então a expressão matemática que representa a lei de Hooke é essa expressão aqui, que nos permite calcular o valor da força elástica, tá? Então essa expressão, ela é conhecida como lei de Hooke, certo? A expressão matemática que representa a lei de Hooke. Força elástica, tá? O F é L, força elástica, é igual ao K. Esse K é uma constante elástica, então cada material elástico possui a sua constante elástica. E o X é a deformação. Essa deformação é o quanto o material elástico foi esticado ou o quanto esse material elástico, foi comprimido, ok? Aqui na imagem, a gente vê uma mola em seu tamanho original e aí a pessoa pressiona essa mola, tá? Por 10 centímetros. Esse espaço, né, esse comprimento que foi pressionado, comprimido a mola, é a deformação dessa mola, ou o quanto ela foi esticada. Tá? Aqui mais embaixo, na mesma imagem, a pessoa está esticando essa mola. Então, eu estou deformando, esticando a mola por 10 centímetros. Essa é o valor do X, é a deformação da mola, ok? Então, o quanto eu comprimi ou o quanto eu estiquei o material elástico é a deformação desse material, é o valor do X que vai ser utilizado na expressão matemática para calcular a intensidade dessa força elástica, ok? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só, presta bem atenção aqui no exemplo. Temos o seguinte, uma mola tem constante elástica igual a 1000 newtons por metro, tá? Unidade de medida do K, constante elástica, 1000 newtons por metro. Então, o que é que está acontecendo? A gente tem uma mola, que é a imagem de uma mola, e a questão diz que essa mola possui uma constante elástica de 1000 newtons por metro. Galerinha, o que é que significa isso? 1000 newtons por metro. O valor da constante elástica significa a força que precisa ser exercido no material elástico, que no caso aqui é a mola, para que ela estique 1 metro. Tá? Então aqui eu tenho 1000 newtons por metro. Esse valor significa que a gente precisa exercer uma força de 1000 newtons para esticar a mola em 1 metro. Tá certo? Se eu tivesse aqui 20 newtons por metro, então 20 newtons seria a força necessária para esticar a mola ou comprimi-la em 1 metro, tá? Então é isso que significa a constante elástica. É a intensidade da força necessária para deformar aquela mola em 1 metro. A mola ou qualquer outro material elástico, ok? Então, continuando aqui na questão. Qual a intensidade da força que deve ser aplicada a essa mola para esticá-la 5 centímetros? Ok? Então, o que é que nós temos? Uma mola tem constante elástica igual a 1000 newtons por metro. Então, a questão nos deu o K, que é a constante elástica, 1000 newtons por metro. E aí pede para a gente qual a intensidade da força que deve ser aplicada a essa mola para esticá-la 5 centímetros. Então, a questão deu o X, que é a deformação dessa mola, quando ele fala aqui, ó, para esticá-la 5 centímetros. Lembrem, a deformação, o valor do X, é o quanto essa mola ou material elástico foi esticado ou comprimido, beleza? Então, o X é 5 centímetros e a questão está pedindo a força elástica. Galerinha, o valor da força elástica é igual à força externa que foi exercida para deformar esse material elástico, tá? Então, a questão ela pode pedir diretamente qual a força elástica exercida pela mola, qual a força elástica exercida pelo arco e flecha, pode pedir diretamente qual o valor da força elástica. Ou ela pode pedir o valor da força que foi exercida para esticar esse material ou comprimir esse material, tá? Então é importante lembrar que o valor da força externa que está sendo utilizada para esticar a mola ou comprimir essa mola ou qualquer outro material elástico é igual à força elástica que esse material consegue
exercer, que esse material estaria exercendo, ok? Então, o que a questão está pedindo aqui é o valor da força elástica, tá? Outra dica é só você olhar os dados que a questão está lhe fornecendo. Se forneceu constante elástica e o valor da deformação, a força que está pedindo é a força elástica, beleza? Então aqui a gente vai usar a fórmula, tá, para calcular a força elástica, a expressão matemática que representa a lei de Hooke, ok? Então essa expressão matemática ela é conhecida como lei de Hooke. Só que aqui nós temos um detalhe. Qual é o detalhe? Galerinha, olha só. A constante elástica, o K, está em Newton por metro. 1000 newtons por metro. E o X, que é a deformação dessa mola, está em centímetro. Não pode, ok? Se o K for dado em Newton por metro, então eu preciso converter o valor da deformação, o valor do X, para metro, beleza? Se o K já for dado em Newton por centímetro, aí tudo bem, você poderia usar o centímetro na deformação, não seria necessário converter. Beleza? Mas aqui foi dado em Newton por metro. Newton por metro é a unidade da constante elástica usada no SI, Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, geralmente vai aparecer em Newton por metro. Então, se está em Newton por metro, eu preciso converter o X, a deformação, para metro, antes de jogar na expressão matemática, antes de substituir na fórmula. Então, primeiro vamos fazer a transformação, tá? Transformando 5 centímetros para metro. Como é que a gente transforma de centímetro para metro? Só relembrando, você pode dividir por 100 ou você pode andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, ok? Para a frente. Podem fazer a maneira que acham melhor. Eu vou colocar aqui o símbolo de divisão, tá? Mas o mais prático é você andar com a vírgula 2 casas para frente. Então, 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Pronto, transformei de centímetro para metro, ok? Então, 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Show? Agora sim, é só substituir na expressão matemática. Então, vamos substituir. O meu FL de força elástica é igual ao K. Quanto é o valor do K? 1000. Então, 1000 vezes o X, que é a deformação. Quanto que é o meu X? Em metros, 0,05. Então, substitui 0,05. Morreu Maria Preá, é só a gente multiplicar. Então, 1000 vezes 0,05, 50 newtons, beleza? Então, 1000 vezes 0,05 é igual a 50. A unidade de força é o newton. Lembrem, todo tipo de força, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, no SI, é o newton, beleza? Então, essa é a resposta da nossa questão. Galerinha, a gente fica por aqui e dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!